A paz do Senhor Jesus para todos, que o Senhor Jesus possa conceder a todos vocês um ótimo dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Agora são exatamente meio-dia e 35. Nós estamos aqui no Monte da Quentinha, na cidade de Diadema. Hoje está o meu amigo Osmi, nosso irmão em Cristo Jesus. E hoje, junto com a gente, veio a sua filha caçula, a Pamela. A Pamela já vai dar aí, porque os nossos inscritos estão acostumados a só ver eu e essa cara feia do Osmi, né? Mas hoje tem uma moça aqui com a gente. Pamela, dá uma saudação pro pessoal aí. Paz do Senhor para todos. Tá? A gente veio orar, ter um momento devocional com Deus, porque tudo que está acontecendo, a guerra no Oriente Médio, a guerra da Rússia com a Ucrânia, esses vendavais que estão acontecendo, tsunami que aconteceram em outros países, essas chuvas e essas ventanias que teve, né, Osmi, aqui semana passada, tudo comumente com isso, também as altas temperaturas que tem assolado praticamente todos os estados aqui do nosso Brasil. E aí você pode se perguntar o que está acontecendo, cadê Deus que não olha para essas coisas? Afinal de contas, tem muita gente inocente morrendo, né, Pamela, né, Osmi? Principalmente no Rio Grande do Sul. A gente estava comentando quando estava vindo aqui, né, Santa Catarina lá, as inundações lá, casas, cidades Curitiba inteiras submersas, Curitiba. Ou seja, e aí as pessoas, elas só se perguntam o que está acontecendo. Mas elas não param para pensar que o coração do ser humano, ele cada vez mais está endurecido. As pessoas estão cada vez mais afastadas do Senhor, longe do Senhor, procurando apenas os prazeres da vida, procurando apenas as diversões. Você vê quantas pessoas, Osmi, nesse feriado prolongado, não viajaram uns para o interior, outros praia, outros para outros lugares, para ali se divertir. E claro, Deus ele nos fez para isso. Né, é bom a pessoa sair, se divertir, renovar suas forças. Agora, a questão é, e quanto de nosso tempo nós estamos oferecendo para Deus? Essa é a pergunta a fazer. Quanto de nossas vidas a gente está dedicando ao Senhor? E orando aqui no monte, aqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, inclusive o Senhor também deu uma palavra para os mim, que a gente acabou de ler lá em Eclesiastes, no capítulo 10, e 11, né? Capítulo 11, e o que nós vamos ler aqui, ela tem a ver com o que o Osmi leu e com o que ele compartilhou da parte de Deus conosco. E eu quero também ler com vocês Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, fala sobre a parábola do semeador. E aqui diz o seguinte, a partir do verso 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 8, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, entre elas Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade.
Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caíram em boa terra, cresceram e deu boa colheita. E a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creia e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Veja que Jesus, nessa parábola, ele fala de semente. A semente é aqui a palavra de Deus. Palavra de Deus esta que a Pâmela, que o Osmi e tantos outros, a gente prega, a gente fala para aquelas pessoas que Deus coloca nos nossos caminhos. E muitas delas até se alegram com a palavra, até se regozijam, algumas até choram, se emocionam. Mas o que acontece? Quando é feito o convite para que aquela pessoa que está recebendo aquela palavra, para que ela tome uma decisão, o que ela diz? Eu já ouvi isso, eu já preguei para pessoas que falaram: eu sou muito novo. Quando eu for mais velho, quando eu estiver, depois que eu curtir a minha vida, quem sabe eu possa até aceitar Jesus e seguir ele. Eu não sei se com a Pâmela, se com o Osmi já aconteceu da pessoa dar essa desculpa. Quantas vezes a gente convida uma pessoa, seja para participar de uma célula, seja até para ir para a igreja, para algum evento, e a pessoa sempre tem uma desculpa. Olha, quem sabe numa próxima oportunidade. Ou seja, Jesus, ele está dando essa oportunidade para as pessoas. O problema é que as pessoas, elas só querem a parte que Jesus oferece, que é as bênçãos, que é a fartura, que é a cura, que é a restauração de um familiar, que é a libertação de uma pessoa da bebida ou das drogas de um filho. Mas quando Jesus chama aquela pessoa para renunciar à vida que ela leva, às coisas que estão em volta dela, aos prazeres que esse mundo oferece para seguir a Jesus, aí as pessoas começam a dar desculpa. Por isso que aqui nesse texto de Lucas, capítulo 8, a gente vê 3 tipos de pessoas. A primeira dela é que o Senhor fala aqui no versículo 12, que é justamente aquelas que caíram à beira do caminho. O quê? São aquelas que ouvem e elas ouvem quem? Uma outra voz. E que voz que é essa? É a voz do inimigo, que não quer que aquela pessoa seja salva, que não quer que aquela pessoa seja liberta, e que às vezes começa a falar no ouvido daquela pessoa, dizendo: olha, não precisa, basta você crer em Deus e tá bom, Deus vai entender. Então, essas pessoas são aquelas que caíram à beira do caminho, ou seja, ela ouviu, se alegrou, mas o inimigo fez o quê? Roubou aquela palavra dela. E aí ela seguiu o caminho dela. Mas aqui vai falar de um outro tipo de pessoas. São as que caíram sobre as pedras. Ou seja, as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas elas não têm raiz. E pedras são obstáculos na vida da pessoa. Eu entendo assim, Pamela. Pedras são adversidades
que quando a pessoa às vezes ouve aquela palavra, que ela toca no coração daquela pessoa, ela até fica alegre, ela fica contente e ela até quer caminhar com Jesus. Mas aí o que acontece? Começa a vir os obstáculos, começa a vir as tribulações, começam a vir as dificuldades, porque, meus amados, na caminhada com Deus é assim. Quando a gente começa a entregar a vida para Jesus de verdade, o inimigo começa a colocar um monte de dificuldades para que a gente comece a raciocinar e dizendo assim: ora, quando eu não servia a Jesus, a minha vida era mais fácil. Eu não tinha tantos problemas como eu estou tendo agora. Por que que agora, servindo a Jesus, as coisas parecem que se tornaram mais difíceis na minha vida? As coisas se tornaram mais dificultosas. As coisas, tá tudo dando errado na minha vida. Na verdade, você está sendo moldado. E quando a gente está sendo moldado, e o Espírito Santo começa a nos moldar, ele começa a tirar tudo aquilo que era de ruim nas nossas vidas. Mas para a gente que estava cego, espiritualmente falando, aquelas coisas não eram boas para nós. E uma vez que o Espírito Santo abre a nossa mente, a nossa visão espiritual, aí as coisas começam a vir, porque o diabo quer sufocar a gente, ele quer roubar essa alegria. E aí por isso que diz, ou seja, aquelas pessoas, elas não criaram raiz no evangelho. Elas ficaram no superficial, no supernatural ali. E às vezes, elas infelizmente procuraram uma igreja que não é alicerçada na palavra, que só quer saber daquela pessoa com o intuito de interesses financeiros e outros fins. E aí aquela pessoa fica perdida, e ali não tem ninguém para acompanhar o crescimento daquela pessoa, para discipular aquela pessoa, para ensinar os alicerces da Bíblia Sagrada para aquela pessoa. E o que acontece? Com as dificuldades e com tudo que o inimigo lança contra ela, ela acaba desistindo. Mas aí tem um terceiro grupo de pessoas que a Bíblia diz que caíram entre espinhos, ou seja, é aquelas pessoas que ouvem, mas não seguiram o seu caminho, porque elas são sufocadas pelas preocupações. A pessoa às vezes tem um emprego, às vezes tem um status, às vezes a pessoa tem um trabalho ilícito, e ela sabe que se ela vai seguir a Jesus, ela vai ter que abandonar essa vida de pecado, ela vai ter que abandonar essa vida de corrupção, ela vai ter que deixar a desonestidade de lado, ela vai ter que deixar os roubos de lado, ela vai ter que deixar os trocadilhos de lado, porque muitas pessoas fazem acordos para ganhar dinheiro, ou às vezes quem trabalha com o governo, às vezes tem que manipular orçamentos, fazer todas essas coisas erradas para poder ganhar licitações e tantas outras coisas, e quando ela vai colocar na balança, ela vai dizer, não vale a pena, eu vou perder, e quem vai me sustentar, quem vai manter meu padrão de vida financeiro, como que eu vou sobreviver? Ou seja, ela acaba tomando uma decisão de continuar naquela vida de erros, naquela vida pecaminosa. Mas aí tem um quinto grupo, que são a semente que caíram em boa terra. E aqui a palavra no versículo 15 diz que essas que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Ou seja, elas entenderam que a vida terrena é passageira. Elas entenderam que as riquezas dessa terra vão perecer. Mas elas entenderam que tem algo muito mais excelente no porvir, numa outra vida. Quando esta vida terrena acabar, ela não vai cessar. Porque a Bíblia diz que o nosso espírito ele vai continuar vivo. O que vai mortificar é essa carne a terra vai comer, mas o nosso espírito vai continuar vivo. E elas entendem que há um plano de excelência, e esse plano de excelência é com Jesus, esse plano de excelência é ao lado dos irmãos, ao lado daqueles que continuaram firmes na presença de Deus, ou seja, é aqueles que preferiram abandonar esta vida
terrena para viver uma vida mais de excelência na presença de Jesus, ou seja, a vida eterna, aonde ali nós vamos viver por toda a eternidade, só que no paraíso ao lado de Jesus. Mas infelizmente aquelas pessoas que foram reprovadas, a Bíblia diz que elas irão para o lago do fogo do inferno, aonde ali vai haver o quê? Ranger, dor, gemido por toda a eternidade. Agora a pergunta que eu faço é: aonde você quer preparar a tua vida? Aonde você quer preparar o teu tesouro? Aqui nesta terra ou na vida eterna? Aonde você vai querer passar a tua eternidade? Então essa palavra trazida hoje é para um despertamento, porque Deus está chamando pessoas, Deus está nos usando, e eu creio que essa mensagem, esse vídeo, aonde chegar, ele vai impactar, ele vai despertar pessoas. Então vocês precisam entender, porque muita gente tem um entendimento errado. Muita gente diz assim: ah, quando morrer tudo acaba. Não, não acaba não. Não acaba, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos os mortos irão ressuscitar, mas irão ressuscitar para passar pelo grande tribunal branco de Cristo, e ali serão julgados, e ali sim, aqueles que permanecerão fiéis a Jesus, aqueles não vão morrer, a palavra diz, aqueles não vão morrer, vão viver eternamente, mas aqueles que reprovaram, que rejeitaram a mensagem, a palavra de Jesus, esses serão julgados e condenados. Não é eu que julgo ninguém. Quem julga é a palavra, e está escrito, e se está escrito vai se cumprir, e todos esses sinais que vocês estão vendo irão se cumprir à risca, porque é a palavra de Deus que tem que ser cumprida, e ela não volta vazia. Então o nosso apelo no dia de hoje é para que você faça uma reflexão, para que você receba Jesus Cristo como teu Salvador, porque é só através de Jesus que você vai ter vida eterna, só através de Jesus Cristo que você vai encontrar a vida eterna e o paraíso, e nós iremos morar com o Rei Jesus Cristo, o Rei da glória. Então, esse é o momento de você decidir, enquanto estamos vivos, porque depois que morre, a palavra diz lá em Hebreus que diz: ao homem é ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, é Bíblia. Então toma a tua decisão, aceita Jesus, deixa Jesus entrar no teu coração e deixa toda a vida errada, deixa toda a vida de corrupção de lado. Se você é cristão e ainda faz coisas erradas, ainda faz coisas em ocultos, ainda dá mau testemunho, é hora de voltar, é hora de se arrepender, é hora de tomar posição como cristão verdadeiro, íntegro, puro diante de Deus, porque a palavra diz que aquele que peca deliberadamente, para essa pessoa não existe mais sacrifício a ser feito. Então, se você vive uma vida dupla, na igreja é uma coisa, mas quando sai da igreja é outra coisa, é hora de rever os teus pensamentos, os teus conceitos, e voltar, se arrepender, e voltar para o primeiro amor, voltar a ser crente, porque Jesus perdoa. Agora, Jesus também sabe que quando a gente está fazendo maldosamente, ele também conhece a intenção dos nossos corações. Então, que essa mensagem possa impactar você poderosamente. Aqui eu vou abrir uma oportunidade para algo que a Pamela queira trazer da parte de Deus, aquilo que ela sentiu de Deus durante essas poucas palavras que eu trouxe, ou algo, uma mensagem, ou uma frase, aquilo que Deus colocar no coração dela, para ela trazer da parte de Deus. Saúdo todos com a paz do Senhor, amém? E tudo isso que ele diz, irmão, nós precisamos alicerçar os nossos pés na fé, que é Cristo. E Cristo está às portas. Deus precisa de conta com você nesta manhã. E Deus fala assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Deus te encoraja a prosseguir. Eu vou cantar este louvor que vai falar o seu coração. Amém? Amém, amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, pô, parece que o mar não vai se abrir.
Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre ti não pode se Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Amém, Senhor. Deus é impossível, não desistiu de você, querido, que está aí nesta live escutando. Ele não desistiu de você e não vai desistir. Amém? O Senhor está falando contigo, aí onde você está, que Ele não desistiu. Abre o teu coração nesta manhã, abre o teu Aleluia. coração para que o Senhor Glória. entra e Aleluia. faça um Glória a Deus. renovo, transforma a tua casa, transforma a tua vida. Volte para Ele, que a oportunidade é hoje, não é amanhã, não depois de amanhã, é hoje. Volte para os braços do Pai, que Ele quer te transformar, Ele quer te libertar, seja na cura, seja em algo que o Senhor está aí falando contigo. O Senhor quer te libertar nesta manhã. Venha para os braços do Pai, venha, que Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver, Ele quer transformar a tua Aleluia. vida aí Aleluia. aonde Glória você a Deus. está. Eu não sei aonde, mas o Senhor quer te libertar deste cativeiro. O Senhor quer transformar a tua casa, o Senhor quer transformar o teu lar nesta manhã. Eu não sei qual é o propósito. O Senhor quer transformar o teu filho que está aí, que você vê que não tem mais jeito, mas há um jeito para o nosso Deus nesta manhã. Então creia que o nosso Deus, o Deus do impossível, entrou aí para fazer grandes coisas através de você. Só basta você querer dar o passo, que o Senhor já falou através da palavra, que o nosso Deus é um Deus de impossível. Fica nesta palavra, fica nesta live, escuta o que o Senhor quer falar ao teu coração. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Fica na bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, irmão, tá vendo que lindo? Você vê Deus falando de diversas maneiras, a Pâmela, e também o Osmi, é o pai da Pâmela também, aquilo que Deus tocar no coração dele também, para ele trazer também algo da parte de Deus, uma mensagem, uma frase, qualquer coisa, ou até um aviso da parte de Deus, para que você não perca essa oportunidade e ouça o que Deus está falando ao seu coração. Amém? Como já foi falado aqui, eu já li. Eu vou ler para vocês em Eclesiastes, né? Capítulo 11. Eu vou deixar esse versículo para vocês, que é capítulo 11, versículo 9. Para vocês, jovens, né? Alegre-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração. Eu não sei como está passando o seu coração, mas alegre o seu coração. Nos dias da tua mocidade, é o que está falando, da mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Um dia Deus vai vir com o juízo dele. Vai vir julgar todos os povos. Ele vai vir um dia nos julgar, mano. Que esse versículo fica no nosso coração. Como está indo para você, primeiro bate em nós aqui. Nós estamos aqui. Primeiro, Deus vem falar conosco. Sim. Para que nós mandamos para você. Então, amado, grave esse versículo. E para terminar, no 10 fala assim: afasta, pois, a ira do teu coração. Se você está irado, irmão, tira isso do seu coração. Isso não vai levar a nada. Isso só leva a doença, fraquezas, só leva a falência. Tira essa ira. Deus está Desejo falando de que tem vingança, pessoas né? de vingança. Tira essa ira do seu coração. Sabe por quê? Muitas vezes nós sofremos, amado, por causa disso. De raiva, de mágoas, Querer se vingar. de perdão. Sabe o que está matando muito até o povo de Deus? É. É falta de perdão. Irmão, você analisa e fala: Deus, se está isso no meu coração, tira isso de mim. Eu tenho uma facilidade, de vez em quando eu falo: Deus, se eu magoei alguma pessoa, se eu falei alguma coisa, porque a gente está nesse mundo, irmão, estamos sujeitos a tantas coisas, né? Eu vou lá, eu peço perdão. Se eu for longe, Senhor, eu vou lá, o Senhor me arruma conduções, se eu fazer uma entrada de graça, eu já vi testemunho. Para pedir perdão, o cara foi até de graça, foi pegando o ônibus, quando chegou lá, pediu perdão. E eu tenho um testemunho de um irmão que ele chegou lá, foi pedir perdão para o irmão.
Aí quando o irmão viu ele falou, irmão, eu vim aqui pedir perdão pro irmão, né? Aí ele falou, eu te perdoo, sabe por quê? Porque hoje nós somos irmãos em Cristo. Olha aí. Me dá um abraço. Tá vendo? Ele falou que foi um dia mais gostoso da vida Coisa dele, linda, né? né? O cara chegou Só lá. quem tem Jesus, viu, Osmi? Tem e o Espírito Santo, né, Pâmela? Que tem essa Deus capacidade e, né, Amém. de fazer isso. Porque se não for pelo Espírito Santo, Não a foi. gente não faz. Aqui para deixar mais certinho, ele saiu, falou, não tinha nem dinheiro, varão. E era no interior. Aí sei que ele foi pegando um ônibus, não sabia a rua, não sabia nada. Eu vai entrando aqui, tá. Quando chegou lá, com o irmão, só que ele bateu, falou, irmão, vai xingar eu. Mas a minha obrigação é pedir perdão, né? Aí quando o irmão saiu lá, ele falou, irmão, me perdoa que eu falei um negócio para você. Eu falei, rapaz, eu te perdoo porque hoje também sou um crente e se abraçou e passou um domingo muito maravilhoso. É assim, irmão. Então, se tem alguém que falta pedir perdão, vai lá, irmão. Não tenha vergonha, não tenha medo, não. Vai lá, fala, irmão, tô aqui, me perdoa, que eu fui falho. Não sei, irmão, mas vai lá. Porque aqui fala, afasta-se, pois, da ira do teu coração. É o coração da gente. Remove a tua carne, o mal. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Quantas vezes nós somos jovens, falhamos com alguém? Né? Falamos coisas que desagradou. Eu costumo dizer assim, tem pessoas que arrumou uma namoradinha, ela gostava do cara, depois o cara, né, desistiu, como do outro lado também, a menina gostava, magoou aquela pessoa, e a pessoa ainda ficou com aquela mágoa no coração, porque aqui está falando de coração, meu irmão. Então, se você tem isso no seu coração, vai lá, pede perdão, e você vai ver, sem medo de errar, você vai ver Deus trabalhar na tua vida. Eu costumo dizer, você crendo ou não crendo, se você fizer, Deus vai mudar a tua vida. Amém? Receba esse vídeo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você reflita e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Pode ser que um conhecido teu precise ouvir essa mensagem. Às vezes Amém. você fala, não, eu estou em paz, graças a Deus, eu já Amém. me converti, mas às vezes você conhece uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem e às vezes você não sabe até como chegar até ele. Então fala, ó, tem um vídeo aí, eu queria que você assistisse. Encaminha para ele, que eu creio que Deus vai falar com ele. Que vocês recebam a bênção do Senhor. Tenham um ótimo feriado, o feriado de 20 de novembro é da Consciência Negra. Não é todos os estados que decretaram feriado. Aqui no estado de São Paulo é feriado, para todo o estado. Mas que Deus possa te abençoar e possa te dar direcionamento para a tua vida e para a vida eterna. Amém? Fiquem com Deus e com a bênção do Senhor Jesus. Amém.